Recebemos hoje com enorme prazer a professora doutora Aline Haas, bailarina, formada em Pilates, licenciada em Educação Física. Ela se especializou em Ciências do Esporte e é doutora em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Cádiz, na Espanha. Pós-doutor na área de Dança e Ciência. Professora do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano na mesma universidade, onde por alguns anos desenvolve um projeto de dança e Parkinson, que tem interface de pesquisa e extensão. Gostaríamos muito de agradecer sua presença, professora Aline, dar-lhe as boas-vindas e a palavra é com você. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, mas queria agradecer muito o convite da Valéria e da Alba, né? Queria agradecer a Alba pela apresentação. A apresentação foi bem mesmo, eu acho que é um pouco da minha descrição, então por essa sensibilidade das duas de terem feito essa descrição tão, ao mesmo tempo que sucinta, mas também ao mesmo tempo representa a minha vida acadêmica, né? Enfim, eu vou começar já falando aqui no meu PowerPoint, porque quando a Valéria me convidou, e daí quando eu for falando do meu PowerPoint, vou falando um pouco também dessa questão da minha trajetória, tá? Que eu acho que é importante já ir falando, né? Claro que a gente também, além de tudo isso, enfim, uma pessoa, né, que aí é mãe, é um monte de coisa, né, mulher, então a gente sabe, claro, represento também uma mulher cis, branca, né, mas que a gente sabe aí o que isso também representa dentro da nossa sociedade brasileira, né, e o quanto a gente também tem que aí traçar alguns caminhos para chegar até onde a gente chegou. Já venho há bastante tempo aí trabalhando com essa área que eu chamo hoje de dança e saúde, ou dança para a saúde, né? E que é uma área assim que desde sempre eu me identifiquei bastante. Então as meninas, a Valéria e a Alba, me convidaram para vir falar sobre isso, né? Eu preparei assim várias PowerPoints diferentes e acho que a gente também pode fazer conversa, vocês irem vendo. Vou fazer uma primeira fala, aí eu vou um pouco abrir para a gente conversar, né? Porque eu também não sei qual seria a expectativa, assim, de saber mais sobre isso ou mais sobre aquilo. Aí depois preparei uma outra fala, né? E basicamente, assim, esse meu caminho de bailarina foi me levando para uma linha de pesquisa hoje que eu atuo muito forte, que a Alba traz, que é a área do envelhecimento. Então eu preparei assim e também um pouco mais a fundo nessas minhas pesquisas, né, que eu desenvolvo também. Então vou fazer uma parte aqui, deixa eu ver que eu tenho que acho que abrir o PowerPoint que eu chamei de dança e saúde, que é a minha primeira fala para vocês vai ser um pouco sobre isso, assim, sobre como essa área de dança e saúde, né, se apresenta e a gente tentar conversar um pouquinho sobre essa área. Peraí, né? Então aqui é a minha primeira fala Ok. eu preparei sobre dança e saúde. Então, assim, como a Alba falou, eu tenho uma formação de balé clássico desde muito pequena, né? Eu comecei a dançar balé com, com 6 anos para 7. Então, na minha cidade, eu sou de Porto Alegre, eu nasci aqui e atualmente moro aqui. Na época, as meninas iam fazer balé. De repente, a realidade de outras cidades do Brasil eram outras realidades, né? Mas assim, tipo, uma escola de dança formal, na sua caracterização de aprender a dançar. O que a gente podia aprender muito aqui na minha cidade era isso, né? Meninas assim de uma classe média, tinham condições de pagar uma escola e tal. A gente não tinha, por exemplo, professoras de dança moderna que davam aula para crianças. A gente até tinha professoras de dança moderna, mas não que davam aula para crianças. Então, criança era balé, né? E eu fiz, então, uma formação de balé. Com 15 anos, eu me formei em balé na escola onde eu estudei, que é a Escola Maria Cristina Fragoso, uma escola, enfim, que da época bastante conhecida aqui de Porto Alegre, uma escola que a gente não tem aqui, como por exemplo em Goiânia,
um conservatório, Escola Basileu França, a gente não tem isso aqui em Porto Alegre. Na época também não tinha, teve uma época que teve, depois terminou. Então, assim, eu estava em escola particular de dança, né, privada, e fiz a minha formação lá, mas a gente tinha uma formatura, a gente estudava, tinha um grupo de meninas que estudavam teoria. Eu comecei a dar aula de balé com 15 anos, eu não sei se eu me orgulho disso ou não, né? Mas eu tive a minha carteira assinada com 16 anos, sendo professora de balé numa escola, né? Eu sempre fui muito assim independente, gostar de trabalhar, gostar de fazer minhas coisas. E naquela época eu já me questionava um pouquinho assim sobre essa forma de ensinar balé e de o meu corpo não ser um corpo que era um corpo que se adaptava ao balé, dentro de uma regra assim, de que o professor dizia para eu fazer uma perna alta, uma rotação externa de quadril, e eu tinha muita dificuldade e eu não via muito assim ele me explicando por onde que eu tinha que ir, né? Era dizer, fazia, faz, não sei o que, isso a dança tem muito, né? E eu pensava assim, mas será que se eu entender um pouco melhor do meu corpo, será que se eu tiver... E eu me lembro que eu fazia muito curso, na época. Eu, com 15 anos, eu fui para São Paulo fazer curso com Luísa Rieta, no Ballet Estágio. Naquela época a gente não tinha internet, mas a gente não sei como. Quando a gente gostava de alguma coisa, a gente via muita televisão e eu lia muito jornal, revista, sabia das coisas que aconteciam, corria atrás de um outro jeito, né? Então eu sempre fui muito dedicada assim à dança, sempre achei que a dança era algo que eu poderia escolher como minha profissão, mas eu sabia que eu não ia ser bailarina clássica, isso eu sabia. E também não queria ser uma coreógrafa nem uma bailarina profissional, porque eu sabia que eu iria sair de Porto Alegre, fazer uma carreira em São Paulo, passar trabalho, um pouco de dificuldade. A gente sabe que a carreira de bailarina profissional no Brasil também não é uma carreira fácil. E eu sempre fui muito de me questionar desde muito cedo, né? De como que eu poderia, então, talvez ser uma melhor professora de dança. Quando eu tive que escolher uma profissão, como graduação, a gente não tinha graduação em dança, né? Eu entrei na faculdade em 1987, foi meu primeiro vestibular, então talvez alguns dos que estejam aqui estavam nascendo, não sei como que foi isso, mas na época a gente tinha 2 faculdades de dança no Brasil, 2 ou 3 talvez, a gente tinha a da Bahia, que já é bem antiga, né? Tinha no Paraná, não lembro se já tinha no Rio de Janeiro, ou a Unicamp, talvez. Eu agora estou um pouco esquecida aqui das datas. Depois a Alba e a Valéria podem me ajudar aí nessas datas. Mas eu lembro que eu até cheguei a olhar essa possibilidade, né? Porque imagine, não tinha internet, né, gente? Não tinha isso da gente poder saber tudo o que estava acontecendo no Brasil. Mas eu sabia que tinha, né? E, inclusive, eu tenho pessoas aqui do Rio Grande do Sul que são da minha faixa etária, que estudaram no Paraná, porque a gente é perto, né, relativamente perto, assim, mas as distâncias daquela época eu acho que eram muito mais longe do que hoje. E eu disse, não quero morar longe dos meus pais e tal, tinha uma vida confortável, dançava, né, já era professora de uma escola de balé, então queria ficar com a minha vida aqui em Porto Alegre. Então eu tinha a Universidade Federal do Rio Grande do Sul a opção de fazer teatro, mas que na época eu achei que educação física era a melhor opção para mim. E a gente tem uma história muito forte aqui da interface da educação física com a dança no Rio Grande do Sul. As precursoras da dança no Rio Grande do Sul, da dança considerada como a dança ocidental, né, como balé clássico e tal, e dança moderna, Dona Toni Petzel e a Dona Lia Bachemeyer, foram formadas em educação física, estudaram na Escola de Educação Física da URGS, foram professoras da Escola de Educação Física da URGS, e aí muitas pessoas da dança, representativas da dança, né, estudaram educação física. E eu pensei, não, eu vou fazer educação física, porque daí lá eu vou conseguir talvez entender melhor o funcionamento do corpo, de um ponto de vista biológico, eu vou entender um pouco também de como é uma licenciatura, né, do ser professor e tal. E aí eu fui fazer esse curso, né? Na época até eu pensei assim, não vou nunca mais dançar e tal, mas acabei entrando numa audição de um grupo profissional de dança, né, que aqui a gente não tem também tanto, na época era uma época que Porto Alegre tinha muitos grupos independentes, que era o grupo Fênix, que era um grupo muito conhecido, fui bailarina desse grupo por 4 anos, né, até durante toda a minha graduação eu fui bailarina desse grupo, e depois eu saí desse grupo para ir morar fora e fazer meu doutorado, que daí eu vou continuar contando um pouquinho do meu doutorado.
Mas a minha licenciatura em dança, em educação física, eu sempre fui a bailarina, né? Apesar de eu ter feito essa graduação, o meu foco todo era entender melhor. E na época eu descobri um pouco a área da ginástica, que estava na moda, né? Ginástica de academia, trabalhar com ritmos, com essas músicas, tal. Virei professora de academia também. Descobri uma área que se chamava medicina do exercício. Comecei a ler muito sobre lesões de bailarino, já naquela época já tinha livros. O primeiro livro que foi feito na área da medicina da dança, que é uma área que eu conheci na minha graduação, já tinha livro que chamava The Dancer as an Athlete, né, que é o bailarino como um atleta, um livro que eu já li na época da minha graduação. Meu primeiro trabalho, assim, mais científico na graduação foi sobre lesões de bailarino, que eu fiz um questionário e tal. Então, eu já comecei a me interessar por essa área, né? Conheci um professor na minha graduação, chama Eduardo Henrique de Rose, que ele é presidente do Comitê Olímpico Antidoping, uma pessoa representativa na área da medicina desportiva, né? Ele foi considerado o pai da medicina desportiva no Brasil. E aí eu fui me interessando assim por isso, e ele foi me mostrando também algumas opções fora do Brasil. Em 1992 teve as Olimpíadas de Barcelona, foi no ano que eu me formei em final de 91, e o De Rose então me convidou para ir trabalhar nas Olimpíadas de Barcelona, para fazer o doping dos atletas, escoltar, né, os atletas até o momento de fazer ali coletar a urina. E eu acabei me interessando pela Espanha, né? E acabei conversando com o De Rose sobre a possibilidade de fazer algum curso na Espanha. E eu saí da minha graduação e fui fazer um doutorado, porque na Europa, na época, não se precisava fazer mestrado, doutorado, especialização, dentro dessa perspectiva que o Brasil tinha. E pensem, eu fui morar na Espanha em 92, foi uma área que a educação física também estava se fortalecendo no Brasil como área de pós-graduação. Muitos cursos de pós-graduação nem tinham sido fundados ainda nessa época. Então, eu fui muito jovem, né, fazer meu doutorado. Quando eu cheguei na Espanha, eu conheci essa área que se chama de medicina da dança, que estava surgindo no mundo, né? A medicina da dança surgiu no mundo há 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Eu conheci um médico que foi espanhol, o Dr. Juan Bosco Calvo, que eu fiz muito curso com ele, curso de anatomia da dança, de lesão na dança, e ele foi um dos precursores da medicina da dança no mundo, né? E acabei fazendo o meu doutorado numa faculdade de medicina, porque o De Rose me indicou, né, esse professor, para uma faculdade de medicina. E acabei, então, desenvolvendo o meu doutorado, minha pesquisa de doutorado em bailarinas, em meninas bailarinas, né, em medidas antropométricas de meninas bailarinas, porque eu tinha muito essa curiosidade, né, sobre essa questão do corpo, das medidas corporais e peso, porque a gente sabe que na dança tem muito, no balé clássico tem muito isso, né? Tem que ser magro. Então eu tinha muita curiosidade sobre isso, né? Que era o que eu lia na época, assim, lesões, estudos antropométricos, alguma coisa de fisiologia que estava surgindo na época. Eu não terminei meu doutorado, eu morei na Espanha quase 4 anos, eu retornei para o Brasil, fiz uma especialização em ciências do esporte, né? O meu doutorado, na verdade, o título é doutora em medicina e cirurgia, mas eu validei meu diploma no programa de pós-graduação em ciências do movimento humano da URGS, né? Ali do Departamento de Educação Física. E eu acabei voltando para o Brasil, acabei demorando bastante tempo para terminar meu doutorado, demorei 7 anos para terminar meu doutorado, porque eu era muito novinha e eu tinha pouca experiência com pesquisa e fui tendo que me virar aí. A gente vem dessa época analógica, né, gente, que a gente não tinha tanto acesso a tanta informação, a tanto artigo, eu tinha que mandar via o artigo por carta, demorava não sei quantos meses, então era tudo um pouco mais complexo, assim, né? Claro que cada época da vida da gente tem uma complexidade, mas a complexidade analógica, enfim, eu tinha que aprender várias coisas ali de estatística que eu não tinha tido. Então, assim, mas eu me engajei muito nessa questão da medicina da dança, mas quando eu voltei para o Brasil, teve uma briga muito forte da educação física com a dança, né? Porque a educação física foi regulamentada em 96, né? Eu logo já virei professora universitária, eu trabalho em universidade há mais de 20 anos, né? Trabalhei muitos anos em faculdade de educação física, responsável pela disciplina de dança.
E depois eu trabalho na URGS atualmente como professora do curso de dança há 12 anos. Mas o Rio Grande do Sul demorou a ter curso de dança, né? Ele tinha curso de dança no interior e depois, agora, nos últimos 10 anos que os cursos de dança surgiram no Rio Grande do Sul mais fortemente, né? Com a questão do governo do Reúne, né? Das universidades federais, que foi onde surgiu também, onde a Alba trabalha, onde a Valéria trabalha. Então, esse movimento todo, né? De criação de universidades, de faculdades de dança no Brasil foi agora nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Antes disso, a gente tinha alguns cursos, não tinham muitos. Então, eu trabalhei muitos anos como professora de curso de educação física, né, responsável pela área da dança, e aí fui para a dança, e eu tive que dar quando eu cheguei no Brasil, com essa briga da dança com a educação física, que eu participei ativamente nisso, né, a favor da dança, eu tive que dar um retrocesso um pouquinho nas minhas pesquisas na área da medicina da dança, porque na época, se eu falava que eu era formada em educação física, se eu falava que eu fazia pesquisa quantitativa, se eu falava que eu fazia coisa na medicina da dança, eu era basicamente quase apedrejada em eventos de dança, né? Então eu tive que me colocar um pouco assim como fazendo pesquisa qualitativa, mas na época eu já comecei a me interessar por idosos, né? Já faz 20 anos que eu faço pesquisas assim com projetos com dança para idosos, né? Depois eu comecei a me dedicar com dança para pessoas em cadeira de rodas, pessoas com deficiência. E aí eu fui indo, né? E até que eu cheguei, assim, tive um projeto grande com dança para pessoas com AVC, até que eu cheguei no Parkinson, né, que é onde eu tenho um projeto aí já há 7 anos de pesquisa e extensão. Mas eu acabei indo um pouco para pesquisa qualitativa, publicando um pouco em pesquisa qualitativa, e quando eu entrei na URGS há 12 anos atrás, como professora de um curso de dança, dentro de um departamento de educação física e fisioterapia, eu consegui me fortalecer mais dentro dessa área da medicina da dança, né? E me fortaleci também bastante com a criação da Rede Brasil Reino Unido, que o professor Adriano Bittar também, eu acho que vai vir aqui falar com vocês, né? Foi aí que eu também me aproximei um pouco mais da Valéria, que o Adriano criou, então, essa rede no ano de 2016, se eu não me engano, acho que foi isso. E aí a gente começou a se fortalecer como um grupo, né? E eu acabei indo fazer meu pós-doutorado, então, na Inglaterra, no ano de 2018, agosto de 2018, agosto de 2019, e acabei ficando, então, né? Hoje eu sou, então, estou coordenadora da Rede Brasil Reino Unido, com essa parceria dessa área que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil. Mas eu não gosto desse termo medicina da dança. Eu botei entre parênteses ali. Porque aqui no Brasil a gente tem coisa assim, mas quem faz medicina da dança é o médico, quem faz isso aqui, a gente não tem essa visão interdisciplinar assim das áreas. Então, eu acho que a área com a qual eu me adequo mais é a área que eu venho chamando então de dança e saúde, que é a área na qual eu vou falar um pouquinho, introduzir aqui para vocês, porque eu gosto mais desse termo, colocando a dança na frente, né, e dizendo que ela é para a saúde, ela tem interfaces com a saúde, as suas possíveis interfaces com a saúde, né? Então eu uso outras terminologias hoje. Eu acho que a minha linha de trabalho vai mais nessa perspectiva, né? Assim, de realmente buscar esse bem-estar, essa qualidade de vida, porque desde que eu comecei como bailarina, eu sempre me preocupei muito com isso, né? O cuidado com o corpo. A gente estava conversando agora aqui no início, né, das questões dos eventos Laban, que eu sempre sempre me interessei muito pela teoria de Laban, mas acabei não fazendo a formação em Labanálise. E o Pilates, que eu não falei aqui, que eu não coloquei ele aqui, que a Alba disse que eu sou uma pessoa formada em Pilates, ela surgiu na minha vida como uma técnica um pouco que complementa essa minha ideia, né, desse corpo mais somático, né? Eu tenho também formação introdutória em Feldenkrais. Então, assim, eu atuo e acho que represento, né, dentro da minha atuação na dança, essa interface mesmo com a dança e como que ela pode melhorar a saúde das pessoas que dançam, né? Porque eu já fui uma bailarina profissional, vou colocar entre aspas aqui, e sei que ali
a gente também precisa se preocupar, né, com a saúde daquele corpo que está dançando, porque senão a gente vai ter lesão, com certeza, né? Então, eu vou continuar falando um pouquinho aqui, mas essa questão da minha preocupação com a qualidade de vida e bem-estar é o foco principal, assim, seja qual o público no qual eu esteja falando ou atuando, né? O que eu vejo, assim, nessa área que a gente está conversando aqui? A dança, ela é uma arte, isso está determinado epistemologicamente, historicamente, né? A dança surge na sociedade antes de ser constituída como sociedade, primitivo, como um rito. Então, a gente tem a dança na nossa vida como algo que se estabeleceu, né, do rito para algo dentro de uma sociedade grega, romana, na educação, na arte, né, e não como um esporte. Isso é muito claro, ou seja, a dança não é uma atividade esportiva, né? Então ela tem muito essa questão do sentir, do perceber, da emoção, do estar com o outro, do tocar o outro, né? O que a arte representa, a gente não vai ficar definindo aqui o que é arte, o que é dança, mas assim, ela tem esse aspecto da arte, mas por outro lado, ela também mexe com o corpo. Ela é uma arte, né, cênica e o corpo se move, o corpo se expressa. E aí, por ela ter esse aspecto do corpo, ela acaba tendo esse aspecto físico, né, que acaba entrando esse conhecimento também da área biológica, né, da anatomia desse corpo, da fisiologia desse corpo, da biomecânica desse corpo, né, porque esse corpo que dança, ele não é diferente de um corpo que não dança. Ele tem uma diferença no aprendizado, mas na constituição inicial desse corpo como ser humano, ele é igual, né? Ele nasceu um ser humano. E aí a gente vai dançando, vai aprendendo, vai criando habilidades, vai criando questões que a gente vai desenvolvendo no nosso corpo, que a gente acaba desenvolvendo de forma diferente de um corpo que não dança. Mas ele tem uma anatomia que se constitui, né? Aqui, ó. Então, agora que eu estou falando da questão da dança como emoção e da dança como físico. E a saúde, então, fazendo essa conexão entre esse corpo técnico e esse corpo arte, né? É assim que eu entendo essa área na qual eu estudo, né? É compreender melhor esse corpo físico para que esse corpo arte consiga muitas vezes também se expressar, né? Pensando assim no exemplo de um bailarino profissional, a gente sabe que ele vai estar performando para que as pessoas apreciem, né? Mas muitas vezes é exigido dele uma alta performance e um corpo que vai além de um corpo biomecanicamente compreensível, né? Então a gente precisa entender melhor esse funcionamento desse corpo para que ele tenha saúde, para que ele possa se expressar. E a gente também pode fazer o caminho contrário, né? Uma pessoa que tenha um problema de saúde neurológico, a dança como arte e emoção, auxiliando essa pessoa a conseguir caminhar melhor, a conseguir deslocar melhor, a conseguir ter uma melhora na sua vida diária, né? Então, isso aqui eu vejo a saúde interlaçando, né? Fazendo essa interferência entre essas duas questões que estão presentes na dança e que eu enxergo, né? E que uma não está em detrimento da outra. Que quando a gente fala dança, a gente não pode separar. Que como eu lido com essa questão, muitas pessoas já me perguntaram: onde está a dança no teu trabalho? Né? Mas eu não consigo separar, porque a dança está pelo menos no título do que eu dou para o meu trabalho, né? Assim, mas assim, não consigo separar, porque a dança, ela na sua essência, é isso que eu estou falando aqui para vocês, né? É um corpo biológico que dança e que se expressa. Então, assim, não tem como separar para mim, né? Tudo bem. Então, qual seria uma definição que a gente já tem hoje, né, na International Association for Dance Medicine and Science, que é uma organização mundial, na qual vários pesquisadores do mundo, há 30 anos atrás, ou há 30 e poucos anos atrás, se juntaram para falar dessa área, né, da área da medicina da dança.
Recentemente, eu acho que foi no ano de 2019, eles criaram uma definição em um comitê dentro da International Association for Dance Medicine and Science de dança para a saúde. Inclusive, até eu pedi para a Valéria que eu precisava sair, tipo, umas 11 horas, porque eu tenho um evento desse comitê, que vai se falar, justamente, ele vai ser online, o que facilitou muito esse entrecruzamento mundial, sobre como os governos, né, e as políticas públicas dão importância para essa área. E eles disseram, então, o seguinte, que a dança para a saúde é uma área da dança onde o objetivo é oferecer aos indivíduos atividades holísticas baseadas em evidências para que possam gerenciar e se adaptar aos seus desafios de saúde física, mental e social. Professores artistas que ministram as aulas são treinados para interagir com os participantes como dançarinos, ao invés de pacientes. Isso é uma coisa muito importante. Nós que trabalhamos com a dança, nós não estamos tratando com as pessoas como se elas fossem nossos pacientes, né? Propondo uma... Eu já vou até terminar a apresentação aqui para já poder passar para o próximo. Propondo uma prática artística, interativa e divertida, né? Então, assim, a gente não é um médico, por isso que eu não gosto de medicina da dança, a gente não é um fisioterapeuta, a gente é um facilitador, a gente é um bailarino, professor, pesquisador, artista, que está propondo uma atividade, né, para indivíduos dentro de uma perspectiva artística. Né? Então, é isso que eles estão querendo firmar também, né, dentro dessa área, pesquisadores como, por exemplo, Sylvie Fortin está nessa comissão, pessoas da Inglaterra, pessoas... É muito eurocentrado, né? Mas existem pessoas ali, tanto dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, enfim, que estão ali naquela comissão. E aí eu quero trazer também algumas questões aqui para vocês, que existe já um periódico, né, que é o Arts and Health, que se eu não me engano, a ANDA está fazendo alguma coisa com esse periódico, promovendo, não me lembro se é esse periódico aqui que eles estão promovendo. Mas esse periódico, ele é um periódico que publica nessa área, dentro da perspectiva qualitativa, artística, né? Existe um livro, né, que eu não sei se é esse aqui que tu está falando também, mas esse aqui é outro, Alba, né, que chama Dance and Wellbeing. Ele tem muito essa perspectiva que a Alba traz, né, desse livro de dança para a qualidade de vida, de vários pesquisadores do mundo falando sobre isso. A Organização Mundial de Saúde da Europa, né, o GT europeu da Organização Mundial de Saúde criou um relatório que se chamou Qual é a evidência, né, no papel das artes para melhorar a saúde e o bem-estar, uma revisão narrativa, onde eles fizeram um relatório sobre a importância das artes na saúde. Isso foi em 2019. Eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês o resultado desse relatório. E o governo inglês também criou, né, um documento super importante que se chamou a saúde, criatividade na saúde, né, as artes como forma de saúde e bem-estar. Um documento também criado mais ou menos na mesma época, onde eles destacam a importância das artes na saúde, e isso já dentro de uma perspectiva de política pública, né? A Organização Mundial de Saúde, o parlamento inglês. Então, assim, a gente está um pouco atrasado aqui no Brasil, como tu e como alguns aspectos, no sentido da gente perceber que essa é uma área que a gente precisa estar atuando, que a gente precisa estar estudando, que a gente precisa estar fazendo alguns posicionamentos políticos, né? Então, esse resultado desse relatório de 2019, eu vou trazer especificamente da dança, ele está público. Eu estou trazendo especificamente o que a dança, eles chegaram à conclusão, né? Então, que realmente a dança pode melhorar a saúde e o bem-estar. Eles incluíram 900 publicações, não só de dança, mas de todas as artes, né? Incluindo 200 revisões. Esse relatório, ele é uma revisão com evidência científica na área da arte da saúde, então, assim, feito por pessoas que trouxeram evidência científica, elas não estão inventando, né? E o que eles concluíram? Que se a dança ou a arte é inserida dentro do sistema público de saúde, a gente vai ter benefício econômico, né? E isso em diferentes populações.
redução de medicamento, prevenção de doença. Então, assim, o que eles trazem aqui dessas componentes, né? Por exemplo, assim, as questões de que a gente pode, com a dança ou com a arte, aqui a gente está falando de dança, né? Que a gente já sabe que existe isso, a possibilidade de interação social, a possibilidade de mexer o corpo. Não é uma atividade, não é um esporte, mas a gente mexe o corpo de um jeito diferente. E essa mexida desse corpo faz com que o nosso corpo ative o cérebro de forma diferente, né? O sistema límbico, o sistema rítmico, o sistema do movimento. Então, tem uma coisa que acontece ali no nosso corpo, que o nosso cérebro faz, que não acontece quando a gente faz musculação. Quando a gente corre no parque, não acontece, é meio diferente. E os meus estudos são muito nisso, de comparar a dança com outro tipo de atividade física e ver que tem diferença. Aspecto estético, sensorial, emocional, cognição. A dança já tem muita evidência de que a dança melhora a cognição, né? Porque quando a gente dança, a gente toma decisões, a gente faz tarefas múltiplas, que são aspectos importantes da cognição. Se a gente for estudar a história da dança, tinha pessoas que morriam lá no início do século XX, com 70, 75, 80 anos, que ninguém morria com essa idade. Elas, o que elas faziam? Dançavam. Então, alguma coisa tem, né? Claro que não é assim, porque eu danço, eu vou ser longevo. Não é isso, mas tem alguma coisa que acontece ali, que claro que não é só a dança que vai interferir, são vários outros aspectos que interferem na saúde, porque a saúde é um aspecto, qualidade de vida é um aspecto subjetivo, né? Mas a dança tem componentes específicos da arte que vão auxiliar na saúde, né? E aí vão gerar respostas importantes, tanto em nível psicológico, quanto fisiológico, quanto comportamental e quanto social, que isso são os aspectos subjetivos da qualidade de vida. E como desfecho disso, né, como resultado de tudo isso, a gente vai ter uma prevenção e uma promoção de saúde, e a gente também vai ter um tratamento e uma gestão mais econômica de saúde. Né? Então, isso eu não sou eu que estou dizendo, é o relatório da Organização Mundial de Saúde da Europa que está dizendo. E na Europa eles já estão bastante atentos a isso, né, porque eles trabalham com uma saúde pública muito forte, então é importante também ter redução de custo. Né? E uma população longeva também. Então, eles têm que se importar com a qualidade de vida e bem-estar dessa população. O que esse relatório também fala, né? Que a gente pode trabalhar com diferentes populações, tanto pessoas, por exemplo, com doença de Parkinson, que é esse DP aqui que eu uso, com demência, com esclerose, pessoas que têm doença crônica, como dor crônica, câncer. Eu tenho um envolvimento com um projeto na Coventry University que se chama Somatic Practice and Pain, que é um projeto coordenado pela Emma Mirren, uma pesquisadora do Center for Dance Research em Coventry, que eu participo desse projeto, que são vários profissionais de várias áreas, né, tentando compreender a dor crônica e como a dança ou a educação somática podem melhorar a dor crônica. Porque uma pessoa que tem dor crônica, o que ela faz? Ela vive com a dor crônica. E ela tem muita dor. E o que ela precisa fazer? Se mexer, né? Dançar. Bom, se ela gosta de nadar, educação somática, o conhecimento do corpo, se apropriar, se empoderar daquele corpo dela, né? Também para bailarinos profissionais em questões de prevenção de lesão, também é eficaz, né, para a população saudável, para qualquer pessoa que não tenha nenhum problema no princípio, mas para prevenir que talvez esse problema aconteça. Né? Na pandemia, a gente sabe que muita gente que dançou e cantou e ficou se mexendo em casa, ou vendo live de cantor e dançando, teve muito melhor, não teve tanto problema de saúde mental, né? Porque a saúde mental também é algo que a gente também é saúde, né? E a gente sabe que tem muita gente depois dessa pandemia e que nessa pandemia ficou com problema de saúde mental, ansiedade, depressão, etc. Né? Então, aqui as evidências que a gente tem, a questão da reabilitação, da melhora da composição corporal, isso são as evidências científicas já publicadas, né, em artigos, cognição, que foram incluídos, né, dentro dessa revisão narrativa que foi feita pela Organização Mundial de Saúde. Eu li o artigo e achei bacana
mas eu fico pensando assim, quais são os benefícios particulares da dança? Porque eu achei bacana que no artigo tem um encaixe certinho, um encaixe muito bacana, pensado na individualidade daquele pessoal, né? E se a gente não fizer um planejamento, fizer de qualquer forma, às vezes aquilo ali também não dá certo, né? E aí uma das minhas perguntas qual as particularidades realmente da dança? Eu não tive acesso a outros artigos, mas assim, que foi comparada, por exemplo, porque assim, quando a gente se compara a dança com uma atividade individual igual a caminhada, igual uma musculação, que ali é individual, o sujeito fica ali sozinho e tal, tem uns componentes que não vêm. Mas quando a gente compara com outras, por exemplo, a lutas, por exemplo, que dá para fazer também, dá para fazer, por exemplo, ginástica, né, em grupo e tudo mais, desde que bem explorada, de forma lúdica, talvez ative também alguns desses benefícios, mas tem a ideia de quais os benefícios realmente só a dança proporcionou esses benefícios nas comparações de estudo e outra não proporcionou, só a dança. Existe alguma coisa assim que só a dança? Porque eu achei tão legal quando você falou assim, que um dos benefícios ela tem que ser uma prática artística divertida. Eu acho assim, tem que ser divertida, né? E a musculação, às vezes, ela não é. Talvez a corrida não dá para você fazer com tanta diversão, né? Então, tem algum benefício exclusivo da dança que a gente possa realmente falar, isso aí é só da dança, só a dança que proporciona isso. É uma pergunta talvez um pouco chula, mas é uma curiosidade minha. Eu vou repetir então o que eu falei. Rogério, obrigado pela tua pergunta. E nenhuma pergunta é assim boba, né? Eu acho que qualquer pergunta é pergunta e acho que é bem pertinente essa tua pergunta, né? Qual seria exatamente o benefício específico da dança quando comparado com outra atividade? Essa é a tua pergunta, né? Eu vou responder ela um pouquinho mais para frente nos meus slides. Vou tentar responder, tá? Mas para a gente saber qual é o benefício da dança comparado com uma outra atividade, a gente precisa fazer uma pesquisa sobre isso, certo? Então, assim, eu vou querer saber se a dança, porque nas minhas pesquisas que eu desenvolvo, por isso que eu vou responder um pouquinho mais na frente ali quando eu apresentar, em alguns dados que eu encontrei, que eu, Aline, encontrei, tá? E que a literatura encontra, né? Qual é o tipo de pesquisa que eu tenho que fazer para saber qual é o benefício da dança comparado a outra atividade? Uma pesquisa que eu posso fazer é o que a gente chama de ensaio clínico randomizado. Isso é um termo que a gente não usa muito nas artes, né? Que a gente não é uma pesquisa quantitativa, aonde eu tenho 2 grupos, que esse grupo vai fazer karatê e esse grupo vai fazer dança, né? E aí eu vou ter um cálculo de força amostral, né? Eu acho que o artigo que o Rogério mencionou é o artigo que a Valéria enviou meu, né, para vocês lerem. Eu acho que é esse que ele está mencionando, que é uma pesquisa que eu desenvolvi sobre qualidade de vida para pessoas com doença de Parkinson, que a gente comparou a dança com a caminhada. Esse é o artigo. Era a tarefa, né, Valéria e Alba, para ler. O Rogério fez a tarefa, muito bem. Então, assim, esse capítulo do livro. E aí, essa pesquisa, aonde eu tenho que cegar quem faz a intervenção, é toda uma nomenclatura médica que a gente traz. Quando a gente fala que a gente faz a interface da dança com a saúde, a gente também faz essa interface nas pesquisas. A gente traz uma área médica para dentro da dança, né? Mas na hora que eu estou propondo dança, eu já tive colega que me pediu, vamos periodizar? Vamos controlar volume, intensidade, não sei o quê, para justamente comparar realmente a dança com a outra atividade. Eu já fiz isso também, tá, gente? Então, eu já periodizei, eu já fiz um monte de coisa. Mas a gente não sabe todos os benefícios da dança comparado a todas as atividades que existem né, assim.
E outra coisa que a gente também não sabe é qual é o benefício do tango comparado com o samba. Que quando a gente fala dança, a gente fala de um universo tão grande que é balé clássico, dança contemporânea, sapateado americano. E eu Dança desenvolvi. indiana. Então, assim, polidense, tem dança. Quando eu falo dança, o que eu estou falando? Né? Então, assim, eu já fiz um estudo também. E aí tem um outro estudo que a gente pode desenvolver que se chama revisão sistemática com meta-análise, que é uma revisão de estudos de ensaio clínico randomizado, que a gente roda uma estatística dos resultados obtidos nesses estudos que já foram feitos. E aí, e a gente ainda pode fazer revisão sistemática de revisão sistemática, para a gente ver realmente se tem evidência daquilo que a gente está dizendo. Então, quando a gente fala com um médico, uma pessoa da área médica, por exemplo, e ela vai dizer para ti assim: você tem que tomar a vacina da Covid. Vamos fazer uma coisa bem da prática, né? Para eles aprovarem a vacina da Covid, eles tiveram que fazer ensaios clínicos na velocidade rapidíssima que a medicina fez o ensaio clínico, de fase 1, de fase 2, de fase 3, já em população. Os russos testaram na população. Né? Eles não tiveram grupo controle, testa, dá isso aqui, dá caso adverso, não fizeram nada disso. E aí, tem evidência ou não tem evidência? A gente só vai, daqui a pouco, ficar sabendo se começar a publicar revisão sistemática, entende? De revisão sistemática, porque fica nessa, né? Vou dar vacina no meu filho, não vou dar vacina, porque a gente ainda não sabe. E na dança, quando a gente vai falar com o médico, a gente vai dizer assim: a dança é boa para Parkinson. Mas qual é a evidência? Né? E para eu responder para ele que tem evidência, eu tenho que mostrar para ele uma revisão sistemática com meta-análise, senão ele vai achar que não tem. Vai dizer que eu estou louca. Né? Ele não vai ver de uma perspectiva artística que a pessoa que dança, o que ela sente, né? O que ela vive. Um relato de uma pessoa que tem Parkinson lá do meu projeto que eu coordeno, fala assim: eu não mudei o meu medicamento por 2 anos. Meu medicamento é o mesmo, desde que eu entrei aqui no projeto. Ela falou isso pro médico dela, e o médico perguntou: o que tu tá fazendo? Ela disse: 2 vezes por semana dança. Isso é extremamente importante, porque uma pessoa que tem uma doença de Parkinson, neurodegenerativa, né, sem cura, idiopática, não sei o quê, não mudar o medicamento por 2 anos é econômico, é benéfico, etc. Então, respondendo a tua pergunta, Rogério, o que a dança tem que as outras coisas não têm? Né? Eu vou tentar mostrar algumas evidências científicas para vocês aqui, fora essa do meu artigo. Nesse capítulo de livro que vocês leram, a gente não achou diferença estatística significativa entre a dança e a caminhada. E não há uma evidência científica na literatura, em revisões sistemáticas feitas com Parkinson, por exemplo, de dança para Parkinson, que a dança tem mais eficácia que uma outra atividade na qualidade de vida. Qual foi a conclusão que a gente chegou ali e disse para vocês ali no capítulo? Que a gente não quer que a dança seja a única coisa boa para as pessoas, entendeu? Eu não quero chegar aqui e dizer para vocês assim: a dança curou os problemas do universo, a dança vai ser sempre melhor que tudo. Não, porque tem pessoas que vão gostar de dançar e tem pessoas que não vão gostar de dançar. Tem pessoas que vão querer dançar, tem pessoas que vão querer caminhar, tem pessoas que vão querer ir para a piscina, tem pessoas que vão querer ir para o mato, se conectar com a natureza e ouvir música. Então, assim, eu acho que o nosso papel, ele não é dizer para as pessoas de que a dança é melhor do que tudo, mas o nosso papel é dizer que ela pode ser boa ou tão boa quanto. Então, essa seria um pouco a resposta nesse momento, né? Se eu mostrar para o médico esse relatório da Organização Mundial de Saúde e dizer para ele que foi feita uma revisão de escopo
uma revisão com 900 publicações, 200 revisões sistemáticas com meta-análise, e foi comprovado cientificamente que a dança é boa para isso ou para aquilo, quando comparada com uma outra atividade, ou com não fazer atividade, porque também tem revisões sistemáticas que comparam com não fazer atividade, por exemplo. É um grupo, esse grupo não vai fazer nada. Até isso já não está sendo ético mais, tá, gente? A gente tem que ofertar dança para um grupo e ginástica para o outro, ou dizer que esse grupo que não fez nada vai fazer dança depois que terminar a pesquisa, porque assim, eu não posso estar trabalhando com uma população com Parkinson, que eu sei que precisa se mexer, e dizer para eles assim, tu não vai fazer nada, e tu vai fazer. Isso até não é ético, né? Porque a gente sabe que as pessoas, qualquer pessoa precisa se movimentar, gente. Qualquer pessoa. O movimento, a pandemia nos mostrou, e tem publicações já nessa área. Eu, inclusive, publiquei também com Parkinson. Quanto menos atividade física, mais problema de saúde mental. Quanto menos movimento, mais problema de lesão, mais problema de reumatologia, mais problema de tudo, gente. O movimento, o ser humano, na sua essência, ele foi feito para correr. Biologicamente, a gente nasceu para caçar. E nós nos tornamos sedentários. E nós estamos tendo problemas de saúde, neurológicos, reumatológicos, mentais, porque a gente não se mexe. Porque a gente fica horas sentada na frente do computador, né? E muito mais nessa pandemia. Então, assim, pós-pandemia, historicamente, já é comprovado que as doenças neurológicas triplicam. A doença de Parkinson é a segunda maior doença neurológica do mundo, depois do Alzheimer. Então, assim, eu não sei se alguém aqui nesse quadradinho tem alguém na família que tem Parkinson, mas provavelmente vai ter. Porque é muito grande o número de pessoas que têm ficado com Parkinson, né? Então, assim, eu fui muito longe, falei um tempão sobre a pergunta do Rogério, que ele achou que era uma pergunta que não deveria ser feita, mas tem tudo a ver com a minha fala aqui, né? E não tem, assim, uma resposta para tudo, mas eu acho que a gente pode refletir bastante com essa tua pergunta, Rogério, né? E depois eu posso passar mais artigos, infelizmente a maioria em inglês, né? Tem muito pouca coisa em português, mas que eu posso passar para quem tiver interesse de ler e tal. Acho que a Alba tem muito material, a Valéria também, né? Para vocês poderem ler mais sobre isso. Professora, rapidinho, só falando também que dá para fazer estudos também neurológicos, né? Você analisar também questão hormonal, né? Por exemplo, porque às vezes a satisfação que se tem com uma não se tem com a outra, né? E talvez tenha um benefício, já que querem coisas mais quantitativas, né? Assim, talvez, né? O hormônio tal, né? O cortisol, né? A gente estudar isso, ver o que aumentou, o que diminuiu. Mas gostei. Eliminou até a minha outra pergunta, que seria assim, com que as modalidades, com que você já trabalhou de pesquisa que realmente contribuiu? Mas igual você falou, não, o importante não é que a dança é melhor ou é pior, o importante é que se entenda que a dança, né? As práticas artísticas também têm uma contribuição grande. Obrigado. Sobre fazer pesquisa, sim, a gente tem que fazer muita pesquisa. Só que essas pesquisas são caras, né? Com sangue, com coleta de sangue, coleta hormonal, pesquisas que a gente chama aguda. A pessoa está dançando e eu estou coletando o sangue dela para ver o que acontece, né? Porque a gente não sabe mesmo o que acontece. E precisa de pesquisadores que entendam, por exemplo, fazer uma pesquisa com um capacete, né, medindo. Isso já está acontecendo, gente, em lugares do mundo. Já tem pessoas fazendo isso, mas para isso precisa de dinheiro. Tem a Claudinha Daron, que é aí com você. A mas Cláudia ainda é muito pequena. Adriano também tem feito coisas interessantes, né, com os alunos, mas realmente é uma área ainda muito pequena e a gente não tem ainda nem laboratório, digamos assim, para... Mas já é uma caminhada, né, a amiga? gente Já vai é o começo. A gente vai ter, a gente tem que desenvolver isso no Brasil e a gente precisa de vocês, a gente precisa, porque a Alba, né, eu, a Valéria, a gente é um grupo no Brasil de pesquisadores, mas que a gente tem muito um modus operandi dentro desse mundo de pesquisadores no Brasil, que se institucionalizou muito mais na pesquisa qualitativa, né, muito mais dentro de uma perspectiva que não
a somática é muito antiga no Brasil, né? Mas a somática, a Alba, enfim, aqui nós temos representantes da educação somática na nossa frente aqui, Alba, Valéria, mas que a gente vem de uma perspectiva que também a somática se tornou uma área, né, gurias? Vocês também falam muito sobre isso, que vem de uma perspectiva de compreensão do corpo biológico também, né? Mas a gente se institucionalizou de uma forma, no Brasil, eu acho que essa briga com a educação física nos levou para trás, nos deu passos para trás, porque a gente precisava se estabelecer como área, a gente não podia permitir que as pessoas dissessem que o que a gente fazia era educação física ou esporte ou qualquer coisa dessa. Então, a gente teve que... Isso foi há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, teve que fazer um retrocesso para que agora, com essa quantidade de cursos de dança que a gente tem no Brasil, cursos de pós-graduação, a gente possa se estabelecer como área, mas a gente também está num momento de retrocesso no Brasil, que as artes não estão sendo valorizadas, politicamente a gente não tem apoio, então a gente precisa, né, continuar com essas nossas batalhas. A Alba, a Valéria, vários pesquisadores da dança do Brasil são pessoas que batalham não só por ensinar dança, mas pela política da dança, né? Então a gente aqui está falando de uma política de inserção da dança em espaços nos quais a gente não está ocupando, laboratórios de pesquisa, parará, pororó, o governo, mas qual é a língua que eu tenho que falar com eles? Qual é o óculos que eu tenho que pôr para enxergar esse mundo? Né? Eu tenho que botar um óculos específico e eu tenho que falar uma linguagem específica, porque senão as pessoas não me entendem. As pessoas não entendem o que eu estou falando. Né? Se eu for falar o sentir, o perceber, vamos dizer abobajado, isso aí, não sei o quê. Eu já ouvi pessoas da medicina me falando isso, né? E assim também, quando eu falo com um colega das artes, eles falam, mas isso aí que tu faz, isso aí não é dança, como é que tu vai medir o hormônio, eu não sei o quê, sabe? Então, a pessoa tem que ter uma visão de mundo um pouco mais aberta, né? E essa fala, ela tem que vir de quem é da dança, ela não pode vir de quem é da medicina. Ela tem que vir de quem é da dança, de quem se apropria da dança, né? Uma curiosidade, né? Eu queria estudar no seu material, então eu fiquei curiosa com relação a essa amostragem que você fez aí na coleta de dados, né? Através dos questionários, se o nível, né, de saúde mental e de cognição dessas pessoas que participaram, se era elevado o suficiente para outros responderem esse questionário, ou se foram os próprios, né, participantes que responderam esses questionários que você aplicou. Excelente pergunta, Andréa. Eu vou ir agora viajar para a questão do questionário. Esse questionário que a gente usou se chama PDQ-39. É um questionário específico para medir qualidade de vida em pessoas com Parkinson. Então, ele já foi validado para essa população. Então, é muito importante quando escolher um questionário que seja validado para aquela população, porque senão também a população, vou fazer o SF36, que é o questionário de qualidade de vida, vou fazer o RUCOL, Old, Brief, não sei o quê. Então, é um questionário específico para Parkinson. Mas, por outro lado, ele é um questionário que ele foi validado para ser utilizado em grandes populações. E o nosso N amostral era muito pequeno. A gente tinha 6 pessoas no grupo da caminhada e 12 pessoas no grupo do Parkinson. E eu já cheguei à conclusão que esse questionário, porque é com ele que se faz as revisões sistemáticas para ver se tem evidência de melhora de qualidade de vida, parará, de dança para Parkinson, que eles chegam que não tem, que não muda, né? Porque, assim, eu tenho um grupo de 12, eu tenho um grupo de 6, e ele não é estatisticamente sensível a pequenos grupos, porque ele é um questionário para ser feito na área da epidemiologia. Então, a qualidade de vida é subjetiva. As minhas pesquisas atuais de qualidade de vida estão sendo qualitativas. Eu estou fazendo quali e quanti. Eu estou pegando o resultado do quanti e estou confrontando com o quali. Então, lá naquele domínio da qualidade de vida da social, não deu estatística de diferença, não sei o que, com esse grupo. Mas lá na fala, a pessoa falou que esse grupo é importante para ela, para isso, para aquilo, para o outro. Então, assim, eu estou confrontando quali e quanti, que isso é muito importante dentro dessa área também, o quali e quanti, né? O método misto. Sobre a questão da cognição, a gente faz testes de cognição com eles
para nivelar, e a gente faz testes também para ver o que a gente chama ROE-NR, que é o estadiamento da doença, né? Então, eles têm ROE-NR entre 1 e 3, que é um estadiamento leve. Então, eles têm condição, sim, de responder o questionário. Mas isso são variáveis de controle que, quando tu faz esse tipo de pesquisa, tu tem que ter. Tem que controlar, né? A cognição, o estadiamento da doença, tu tem que ver se as amostras são parecidas, né? Porque tu tá te propondo... Eu não posso ter alguém que tenha muito mais cognição do que alguém que não tenha, porque vai ficar mais difícil de responder, né? Então, a gente precisa ter um controle ali de variáveis, a gente chama variáveis intervenientes. Então, a gente fez esse controle, né? O capítulo do livro, ele tem um linguajar um pouco mais não tão quantitativo, porque ele é dentro de um livro que é da área das artes, né? Então, a gente tentou escrever assim um pouco mais numa perspectiva artística. Claro que ele tem uma rigidez ali, uma coisa dura da pesquisa quantitativa, mas ele é um livro organizado pelo Center for Dance Research, né, que eles trabalham muito com pesquisa qualitativa. Então, eles têm uma perspectiva... A gente tentou, né, trazer uma variável ali mais qualitativa. Na época, a gente não tinha nenhuma pesquisa qualitativa para colocar no capítulo, então, hoje a gente já tem, a gente já está fazendo pesquisas qualitativas, né? Sobre a dopamina, que eu vi que o tempo está passando muito rápido, a gente tem tanta coisa para falar, que eu tinha preparado um monte de coisa. A pessoa que tem Parkinson, ela produz menos dopamina, né? A dopamina é produzida lá no núcleo da base, que é fica lá dentro do nosso cérebro, nosso crânio cobre o núcleo da base. Então, a gente não consegue ir lá no nosso núcleo da base, a gente só consegue ir no núcleo da base de animais. Então, essas pesquisas em cérebro, elas são um pouco complicadas, porque nem todo mundo consegue fazer pesquisa em cérebro humano que está vivo, tá? Mas eles têm um problema de produção de dopamina. Essa produção de dopamina não se sabe por que ela acontece, tá? Porque não se sabe a causa da doença de Parkinson. Não se sabe por que que a pessoa começa a produzir menos dopamina. A dopamina é responsável pela tomada de decisão. A dopamina tem uma responsabilidade na questão do prazer, né? Por isso que a pessoa que tem Parkinson congela e não consegue se mexer, muitas vezes pela falta de dopamina. Ela toma um remédio, a medicina já sabe, né, que dar um remédio, que é a levodopa, cardidopa, que é tudo com base de dopamina, ela toma esse remédio e ela produz mais dopamina, né? E que também tomar o remédio tem efeito colateral. Porque tudo que é remédio que a gente toma dá efeito colateral, né? Que daí vem a lentidão. Mas quando a Alba fala ali da produção da dopamina, seria assim, ó, como que nós vamos medir se a gente está produzindo mais dopamina ou não quando a gente dança? Poderia ser no sangue, né? Mas o sangue não é a melhor maneira. E essa pergunta da Alba, que foi uma conexão nossa mental aqui, porque quando eu estava falando, eu estava me lembrando dessa história da dopamina. Eu fui num evento na Oxford University, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, num centro de criatividade do cérebro. E a palestra era sobre dança e neurociência, que é uma outra área específica, né, que se tem a neurociência da dança, a neuroaesthetic, que é uma outra área também, que é o estudo da estética, do cérebro da estética, que os ingleses já estão fazendo isso em departamentos, lá na Goldsmith University de Londres. E eles estavam falando sobre a neurociência da dança, e eu fiz essa pergunta, Alba. A gente sabe que quando a gente cria, e isso é fato, já está comprovado cientificamente, a gente produz mais dopamina. Quando a gente cria, a gente produz mais dopamina. E eu disse para eles assim, será que quando eu estou dançando, eu estou produzindo dopamina suficiente como se fosse um medicamento, e por isso, quem tem Parkinson para de tremer? Porque já aconteceu com uma participante do meu grupo lá. Quando ela estava dançando, improvisando, ela parou de tremer. E eles falaram para mim assim, a gente não tem resposta para isso. E eu disse, que tipo de pesquisa deveria fazer? A gente teria que pensar. Então, assim, ó, pesquisadores de um centro de Oxford, da neurociência do não sei o que, essa pergunta da Alba, né? E essa pergunta minha, eles não sabem responder.
Então, assim, eu tenho participado muito de eventos de criatividade do cérebro, né, de pesquisadores. Eu vou morar agora 1 ano na Irlanda. Eu vou ir para a Irlanda, para o Trinity College Dublin, na Irlanda, de setembro desse ano a agosto do ano que vem. Eu ganhei uma bolsa por um centro mundial aí de pesquisa do cérebro. E eu quero ver se ele sabe me responder essa pergunta, Alba. Eu quero ver se eu ganho dinheiro para fazer pesquisa no cérebro, tá, gente? Mas a Valéria falou aí, tem a Cláudia Daronchi, que foi minha colega aqui, que fez um mestrado no qual ela usou o eletromiógrafo para pesquisar cérebro de bailarinos. Mas eu espero que essa minha vontade, esse meu desejo de fazer pesquisa com cérebro, de pessoas que têm Alzheimer e que têm Parkinson idosos, seja um pouco suprida nesse ano que eu fique nesse laboratório. É um laboratório dentro do Trinity Lab, é um laboratório de neurociência da cognição, é um laboratório que só estuda idoso, então eu espero, quem sabe, né, com dinheiro do exterior, já que o Brasil não me paga para isso, eu consiga fazer pesquisa nessa área. Então, uma dica, fica a dica, né? O exterior tem valorizado muito mais as nossas pesquisas do que o Brasil. Então, editais internacionais, Aline, né? o que eu acho interessante é que, assim, a área da somática, ela sempre foi, assim, muito empírica, né? O próprio Feldenkrais, que apesar de ser um físico, uma pessoa que vem de uma formação acadêmica, né? Então, de um conhecimento acadêmico avançado, e ele se enfronhou em questões empíricas, assim, que ele comprovava na sala de aula dele, porque ele trabalhou com muitas crianças jovens e velhos com deficiências cognitivas, enfim, com inúmeras delas, e foi experimentando, né? Então, acho que você aponta aí, a gente nunca conseguiu, talvez, a tal da evidência, né? Que o Matthew gosta tanto, e que é importante, né? Mas que Para nós, temos essas evidências já postas. A gente nunca conseguiu, foi, de fato, talvez, arrumar meios científicos que a turma considere como evidência validável. eu acho, Valéria, essa tua fala excelente, assim. Eu acho que a tua fala o seguinte, a forma como a gente vê o mundo, né? O mundo, ele só vê evidência na quantidade, ele não vê evidência na qualidade, né? Então, assim, a gente tem evidência. Feldenkrais escreveu o caso, aquele livro dele, o caso daquela criança na qual ele... O caso enfim, Nora, o caso que Nora. é lindo. É lindo esse livro, né? Eu tenho ele aqui, eu já li, eu fiz curso, a gente estuda sobre isso. Ele tinha milhares de evidências que o método dele era benéfico para a saúde. E ele escreveu sobre isso, casos raríssimos de pessoas que não conseguiam. Mas as pessoas, mas cadê a evidência? Mas eu acho que isso tudo é, de novo, na tua outra fala, é o poder. As pessoas exercem o poder, né, num mundo machista, homofóbico, de quantidade, de querer impor o poder pelo que eu sou, e parecer que eu sou, né? Assim, os nossos colegas da educação física ali gritam nos corredores, desrespeitam as pessoas, mas na verdade as coisas que eles deveriam estar fazendo não estão fazendo, né? Então, assim, eu acho que essa tua fala é muito importante, porque a gente tem, a questão é a gente achar a forma de explicar que isso é importante, porque as pessoas vão gritar que isso não é, mas só um pouquinho, né? Não é bem assim, né? Porque a gente sabe que é, mas é que o mundo não é feito de abraço, de beijo, de qualidade de vida, e impera também, né? A medicina, desculpa aqui, gente, assim, porque eu circulo, eu já fiz meu doutorado numa faculdade de medicina, meu marido disse que eu sou doida. Eu não tenho problema de ser elencada como doida, mas assim, a medicina o medicamento é uma máfia, gente. Não há interesse para uma empresa de medicamento dizer que dançar é melhor. Que vai ter muita gente que vai perder dinheiro. É que nem a máfia do futebol. Não há interesse. Eu já fui em
os maiores eventos de pesquisa em Parkinson do mundo, numa associação que se chama Movement Disorder Society. Eu fui nesse congresso pré-pandemia, consegui dinheiro da URGS, a gente é privilegiada por isso, a gente está numa universidade pública, trabalhando numa universidade pública, consegue dinheiro, né, para viajar, para ganhar apoio. Eu sei que a gente tem que agradecer muito por isso, né, que a gente é privilegiado de estar nesse lugar, e a gente tem um compromisso com a sociedade, né, de dar retorno para ela. E eu fui para esse congresso e eu cheguei lá, gente, só se falava de medicamento. Eu digo, meu Deus, estão falando de doença de Parkinson, cadê? Fizeram uma sessão às 7 da noite, que está todo mundo podre de cansado, que ninguém aguenta mais, mas esse congresso é patrocinado pela empresa do medicamento. Eles não querem dizer que as minhas pesquisas são importantes, que as pesquisas da Alba são importantes, que a pesquisa da Valéria são importantes, que Feldenkrais. Eles não querem, entende? Então, e eles estão nesse poder, porque eles têm dinheiro, porque eles são homens, porque eles são machos, né? Porque eles são... Então, assim, é muito complicado, Valéria. Essa tua fala aí, existe evidência. E a pesquisa qualitativa é muito importante, tanto quanto a quantitativa. Mas eu tenho que chegar lá e falar a língua deles, né? Eu peguei o microfone, pedi a fala, e eu falei assim, bom, só um pouquinho, estou decepcionadíssima com esse congresso. Não, né, não, assim, falei educadamente, tudo, mas não... Mas a gente tem que falar, a gente tem que levantar a mão. O inglês, ele quer descolonizar, decolonize. Mas ele não consegue descolonizar, porque ele tem um CT que só tem gente da Europa e da Inglaterra, só um pouquinho, né? Então, mas por que eles não descolonizam? Porque o brasileiro não vai lá falar, porque o brasileiro não sabe falar inglês. Então, a gente sempre fica opressão, né? Porque a gente não tem, porque eles acham que a gente tem a obrigação de falar o idioma deles, porque o inglês é o idioma que impera. Né? Então, assim, é muito complicado tudo isso, é muito maior do que nós, né? Mas, de novo, se a gente fizer o nosso trabalho sozinho, talvez a gente já esteja fazendo alguma coisa, sozinho, com alguém que queira falar a mesma língua que a gente, né? Não sei. Aqui a gente tem um estudo, tá? Que é aí entrando um pouquinho mais nessa área que eu estudo, que é a área de pessoas idosas com e sem doença neurológica, que ele é um estudo feito em 2017, que ele vem bastante ao encontro disso que a gente estava falando, né? Eles viram o efeito da dança, né? Nessa questão da saúde física, em alguns parâmetros, comparado com outras atividades físicas. Então, uma revisão sistemática com meta-análise, aquilo que eu já estava explicando para vocês. Tá? Eles selecionaram 28 estudos, de uma primeira seleção ali de 11.434, eu vou ir para cá e eu vou ir voltar, que totalizou, então, nesses 28 estudos, uma amostra de 1.276 participantes, que é aquilo que eu falei, assim, uma revisão sistemática é pegar estudos que já foram feitos, daí tu junta uma amostra maior e tu consegue ver se tem evidência ou não. Eles viram vários estilos de dança e diferentes tipos de exercício, que foi a pergunta, então, do Rogério, né? E viram que a dança tinha uma evidência na composição corporal, em alguns marcadores sanguíneos, que foi também o que o Rogério disse, porque aqui eles pegaram também pesquisas que tinham coleta de sangue, e já se sabe que a dança aumenta o nível de BDNF, e o BDNF auxilia na melhora da cognição, então, assim, são parâmetros sanguíneos, tá? Isso já são estudos feitos, que eu não vou conseguir apresentar tudo aqui para vocês, e eles viram que os diferentes estilos de dança são igualmente, né, e às vezes mais eficazes do que outros tipos de exercício. Então, acho que esse estudo aqui, eu posso depois mandar para vocês, mas responde muitas coisas que a gente estava conversando aqui, né? E dá para ser um estudo que dá para a gente levar num evento da área da medicina, porque eles vão entender bem o que a gente está falando. Pode ser um estudo que a gente pode levar, Valéria, para um evento da área da educação física, com esses colegas aí, macho man, né, que gritam pelos corredores, porque talvez eles entendam o que a gente está falando, de uma forma bem educada. Os profissionais da saúde, então, podem recomendar, eles terminam o artigo dizendo isso, tá? Depois tem um outro que foi feito também aqui no ano de 2016, que é o efeito da dança na questão cardiovascular, inclusive feito pelo meu colega Álvaro Oliveira, pela Josiane Krause, né? Que, segundo ele é o grupo do Brasil mais importante na área da dança do mundo. Tá? Mas, enfim, ele desenvolve pesquisas muito boas,
né, com essa aluna dele aqui, que é da dança, que foi aluna dele de mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas ele está sempre publicando sobre dança, e ele publica muito mais do que eu, de qualquer outro colega meu, do meu departamento. Isso aqui está gravado, né, não sei se ele vai escutar depois, mas ele sempre afirma isso, né, e sim, pesquisa muito bem, mas a gente também não precisa afirmar uma coisa e querer derrubar o outro, né? A gente pode dizer que nós, todos juntos, né, fazemos pesquisas importantes. Pelo menos assim é que eu falo no meu departamento. Então, ele pegou 7 artigos, né, para ver esse efeito da intervenção na questão cardiovascular, e eles chegaram à conclusão que a dança, que foi bem específico em aspectos fisiológicos, porque ele é um fisiologista, ele é da área da fisiologia, e eles viram, então, que a dança é tão efetiva quanto o tipo de exercício na melhora da capacidade aeróbia, né, de pessoas idosas. E depois aqui tem uma pesquisa que eu fiz, né, com o meu grupo de pesquisa, também uma revisão sistemática com meta-análise na área do Parkinson, para ver o efeito, né, da dança na questão da mobilidade funcional e da qualidade de vida, e o que a gente viu nesses 5 estudos, vocês vejam que assim, ó, vai diminuindo o número de estudos incluídos, né, aqui ele só conseguiu 7, aqui eles conseguiram 28, porque eles pegaram tudo que era tipo de dança e tudo que era tipo de população. Quando a gente vai fechando, aqui a gente só conseguiu 5 estudos, né, no ano de 2018. Hoje já tem muita revisão sistemática na área do Parkinson, que comprova a eficácia da dança, principalmente na melhora dos aspectos motores da doença de Parkinson. Quando a gente pegou a qualidade de vida aqui, a gente não viu efeito significativo, a gente só viu na questão motora. E tem pouco estudo ainda na área da dança nos sintomas não motores, porque a doença de Parkinson é feita por sintomas motores e não motores, então a gente ainda tem uma defasagem na evidência científica do sintoma não motor. Continuando um pouquinho aqui, então, para eu poder falar mais algumas coisas, a Valéria traz na fala dela os PICs, né, as práticas integrativas e complementares do SUS, que não sei por que alguém, né, achou que tinha que ser a dança circular e a dança terapia, que foram incluídas lá em 2017, né, como uma PICs. E, inclusive, tem um movimento agora de seleção, né, de pessoas para trabalharem com a dança, lá com as PICs, que eles estão cobrando lá um conhecimento mais empírico, de 160 horas na área da dança, tá? Tá tramitando lá um cara de direita lá, o nome dele é Onyx Lorenzoni, até gaúcho, vergonha até. Tá gravado, nós não vamos passar para frente, né? Mas tudo bem. Ele está defendendo algumas coisas em relação à dança, só para vocês verem assim, que a gente não tem muito pessoa de dança falando de dança, né? Mas aí tem um artigo que saiu em português aqui, que eu peguei para trazer para vocês no ano de 2019, que fala que mesmo que tenha PICs, elas ainda são inseridas de forma incipiente no Sistema Único de Saúde, né? E a Valéria traz na fala que aí em Goiânia vocês já estão conseguindo inserir, mas que as pessoas que estão lá não são as pessoas formadas em dança. Então, o que eu vejo, que existem já pessoas, inclusive, né, Alba, o Josi Matheus, que é aluno de vocês aí, está muito inserido nessa briga política aí, que ele acabou vindo para o meu grupo, e é um aluno formado em fisioterapia, que é da dança. A Alba deve conhecer ele, porque ele é bem conhecido aí no curso de Viçosa. Isso. Uhum. E junto com a Eva, né, que estão aí fazendo algumas coisas, eu já conversei com a Eva também, a gente tem que começar a se unir, né, gente? E tem alguns estados que as coisas já estão inseridas, mas olha só, isso não está nem inserido dentro dos cursos de graduação. Aqui na URGS a gente fala um pouco sobre isso com os alunos, a gente tem uma disciplina que a gente fala sobre isso, né? Mas a gente precisa começar a inserir esse assunto, a gente precisa começar a inserir o assunto de dança e saúde nas graduações, a gente começa, pelo menos como um seminário de discussão, leitura, né? A gente tem que sair um pouco fora, assim, dessa coisa de só ser bailarino profissional, ser coreógrafo, ser professor de academia de dança, ok, né? A inserção dentro da escola, tem tanta coisa que a gente precisa falar. A gente vai ser um país velho, em breve, o Brasil. Então, a gente precisa falar, né, da dança para o idoso, como uma forma de atuação, porque quem está trabalhando com isso são outras pessoas, não somos nós. Então, a gente precisa, né, inserir esse conteúdo. E aí, esse artigo aqui que eu descobri, que ele é feito em português, né, porque aqueles outros todos que eu falei são em inglês,
ele fala isso, que tá a Valéria falar que em Goiânia tá, mas eu perguntar para a Alba, como é que tá em Viçosa? Se eu disser que em Porto Alegre, uma cidade grande, não tem ninguém inserido, né? Então, por que não tem ninguém inserido? Porque as pessoas não vão lá, não abrem oportunidade, daí quando abre oportunidade, entra uma outra pessoa, alguém da educação física, porque eles ainda acham que a educação física é dança, entende? Então é complicado, né? Toda essa nossa briga e esse nosso, não é nem briga, mas essa nossa... O inglês tem uma palavra para isso, que agora eu me esqueci o nome, mas é bem importante o termo, é um termo que a gente... É advocacy, né? É advogar a favor de algo, né? Que a gente precisa fazer no Brasil, né? Indo aqui um pouquinho para frente, falando então dos meus estudos, né? Dos meus estudos, Aline, o que eu consigo contribuir para essa área como uma pessoa que publica, uma pessoa que está dentro de uma universidade, primeiro privada, que eu tinha muito menos recursos do que eu tenho dentro de uma universidade pública. Na verdade, as minhas pesquisas se desenvolveram muito mais quando eu entrei dentro de um pós-graduação. Eu estou inserida dentro de um pós-graduação faz, eu acho que uns 6 anos, por aí, que eu estou inserida, mas eu estou na URGS há 12 anos, então aí que eu comecei realmente a conseguir me desenvolver como uma pesquisadora, devido às facilidades que eu tenho, né, e poder fazer um pós-doutorado. Isso tudo eu não tinha quando eu era professora de uma universidade privada, e isso tudo eu não teria se eu fosse uma professora de uma academia de dança. Então eu também sei que a pesquisa ela fica muito dentro da academia, né, e que a gente precisa também entrecruzar mais com a comunidade em geral. Então, eu tenho trabalhos com pessoas com AVC, com pessoas com terceira idade, isso que eu falei um pouquinho quando eu me apresentei, e recentemente tenho me dedicado muito a esse trabalho com dança para pessoas com Parkinson. Eu publiquei alguns artigos em português, né, e capítulo de livro, pouca coisa, mas assim... Eu publiquei esse artigo aqui também, que foi qualitativo, sobre o análise do significado da dança na terceira idade, ele está publicado em português. Eu acabei até nem mandando esse artigo para vocês, mandei o mais recente. Antes desse, eu já publiquei um outro também, sobre pesquisa qualitativa com dança na terceira idade. E publiquei esse outro artigo aqui em inglês, sobre qualitativo também, tá? Sobre o benefício do projeto que eu coordenei junto com a Silvia Wolff, que é uma bailarina que teve um AVC com 33 anos, num projeto que a gente desenvolveu dentro da URGS de dança para pessoas com AVC. E depois que a Silvia virou professora da Federal de Santa Maria, eu comecei meu projeto de Parkinson, né? Então, porque a Silvia tinha uma relação muito forte com esse projeto do AVC, então aí eu comecei com Parkinson. O que eu vejo, assim, que a dança em saúde, né, ou a dança para a saúde, a dança como interface para a saúde, ela é um mercado de trabalho, ela é uma área de pesquisa, né, ela já pode ser recomendada, porque já tem evidência na literatura, tá, principalmente em inglês, não para todas as coisas, mas para algumas coisas, tá, bem-estar, qualidade de vida, ainda é talvez uma área subjetiva a ser comprovada, que a gente teria que ver pesquisas qualitativas e quantitativas, mas que a gente precisa, eu acho que em português é advogar, né? Advogar por essa área, né? A gente ainda precisa no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, né? Isso é uma dificuldade geral aí, politicamente advogar por essa área e lutar para a inserção dessa área, que profissionais de dança façam mais por essa área. Esse é o ponto. Tá? Aqui eu tenho um e-mail meu, né, mostrando para vocês que eu também danço, essa sou eu quando eu era magrinha, sarada, nos meus auges das minhas danças, né, e aqui perguntas e e-mail para contato. Eu ia falar mais para vocês desse meu projeto de dança em Parkinson, mas eu não vou ter tempo de fazer isso agora. Eu acho que já ficou o recado, né, assim, ó, dessa área de dança e saúde, que eu não sei, Valéria, se era bem isso que era para ser falado, né? Eu posso depois mandar mais materiais, espero que a gente consiga continuar conversando e tal, porque a segunda parte da minha fala
seria falar mais especificamente sobre o projeto Dança e Parkinson, que eu não vou conseguir falar, mas a gente tem rede social, que eu vou botar ali depois o linkzinho para vocês, a gente tem Facebook, Instagram, canal do YouTube, porque nessa pandemia a gente começou a divulgar mais o nosso trabalho, tá? Eu tenho mais artigos publicados nessa área, que infelizmente são em inglês, mas que eu posso deixar o material compartilhado aí, né? Vocês podem entrar no meu currículo, Lattes, ver se tem interesse em algum material meu ali, tá tudo ali atualizado, né? Algum artigo que tem interesse, coisa assim. Eu tenho muito material sobre a evidência científica da dança com idoso. E eu vou mostrar, então, aqui esse vídeo, que eu acho que ele pode expressar bem para vocês o meu trabalho. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Time of it, time of it, É isso mesmo, só de assistir já libera dopamina. Então, né, a gente sabe, a gente não precisa fazer evidência científica, né? Só quem dança sabe, só quem sente sabe. Então, seria uma outra palestra falar sobre esse projeto. Eu tinha trazido mais materiais, porque eu não sabia como que ia ser, se a gente ia conversar, se a gente não ia. Mas acho que as conversas foram muito enriquecedoras e muito relacionadas também com o que eu tinha me proposto a falar, né? Porque aqui eu poderia falar para vocês muita coisa, agradecer muito também, porque esse projeto ele só é possível porque eu tenho alunos de graduação, pós-graduação envolvidos, eu tenho uma equipe de alunos muito dedicados, porque toda vez que a gente começa a trabalhar com esse público, a gente se apaixona e a gente vê o efeito e o poder que a gente tem com a dança na vida dessas pessoas. Então, é muito emocionante, assim, a gente falar disso, porque essa pandemia toda que a gente ficou com eles, que eu participei de um outro projeto também com pessoas com demência e afasia, que é um projeto que chama Brincar de Viver, que ele trabalha com palhaçaria, com contação de história, com dança, que é em colaboração com as minhas colegas da psicologia, da fonoaudiologia aqui da URGS. Eu digo para vocês assim, a minha pandemia foi muito mais leve, porque eu sabia que eu estava fazendo isso, porque assim, eu via o quanto essa pandemia, esse projeto Brincar de Viver, ele é lindo também, a gente conseguiu tablets para as pessoas pretas, pardas, indígenas, dinheiro para comprar internet, que tem demência afasia, que não tem acesso à saúde, que não conseguem, e que eles, na fala deles, na qualitativa deles, né, que não foi medir cérebro, não foi medir sangue, não foi nada disso, eles dizem que eles só estão andando porque eles estão fazendo dança conosco uma vez por semana ou 2 vezes. Então, assim, eles pioraram, gente. Eles pioraram muito nessa pandemia. O grupo meu ali teve gente que piorou
2 ou 3, mas teve gente que não piorou. E não piorar já é bom. Não piorar numa doença neurodegenerativa já é bom. Não piorar a cognição em 2 anos de pandemia, um idoso que tem Parkinson, já é bom. E a gente tem resultado disso nas nossas pesquisas, né? A gente tem resultados de fala deles, né? Eles tiveram muita dificuldade de se adaptar ao online, eles são idosos. Mas assim, ó, fazia chuva, fazia sol, eles estavam lá, eles não sabiam ligar microfone. Aí, primeiro dia de aula, a câmera estava apontando para o teto. Seu fulano, baixa um pouquinho sua câmera, né? Então, assim, ó, só o se encontrar no Zoom, só o conseguir conectar na internet, sabe? Então, assim, ó, pequenas coisas da vida, porque assim, ó, saúde e qualidade de vida são as pequenas coisas, não são as grandes coisas. Não é ter, não é poder, né? É ser, é muito menos do que isso. Então, assim, é um projeto muito legal, não é porque eu coordeno, ele não é meu, e tem muito pouco projeto de dança para Parkinson no Brasil, deveria ter muito mais do que a gente tem, de dança para pessoas com Alzheimer, de dança para qualquer tipo de população, dentro do SUS. Então, assim, ó, fica a mensagem aí. A gente está trabalhando com apreciação de obra artística e improvisação através da apreciação da obra artística, vinculada com a temática do processo de criação, vinculado com o tema, por exemplo, gaúcho. Vamos ver aqui se vocês conseguem ver esse vídeo aqui, ó. Que foi um vídeo que a gente fez pela nossa Semana Farroupilha, que é algo muito forte que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Eles, na verdade, fizeram uma apreciação de obras artísticas de gaúchos, né? Com a roupa da cor da bandeira do Rio Grande do Sul, alguns estão das cores, com música gaúcha, né? Esse é o criação final do processo. Se erguer arrastando que houver no chão, vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. Respiração. Essas são as obras que eles apreciaram. Vou parar aqui. E aqui a gente vai fazer algumas pesquisas qualitativas também com alunos e tal, que vão ver essa integração. E vocês viram, eles não se mexem muito, que a gente tem medo que eles caiam em casa, né? Que eles tropecem, porque eles têm muito congelamento. Então, primeira vez a gente só trabalhava na cadeira. E não vai parar o online, tá, gente? O online vai seguir, porque tem gente que não quer mais voltar para o presencial e que vai morar no interior. A gente tem participantes de Brasília, de Recife. Então, a gente vai continuar, a gente vai voltar no presencial agora, mas a gente vai continuar no online. A gente vai ter uma equipe online e uma equipe presencial, porque nem todo mundo tem acesso a ir para a universidade, né? Então, a gente vai ter que continuar nesse online. Muito obrigada por me escutarem. Desculpa se eu falei demais. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu sou apaixonada por isso. Podem me convidar sempre. Me empolgo, já quero advogar sobre o tema, já sou empolgada, já quero arranjar briga. Então, é isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala que a gente é faca na bota,
mas os meus colegas dizem que eu sou faca na sapatilha. Então eu não tenho, porque eu não uso bota como eu uso sapatilha, então eu sou a faca na sapatilha, já quero sair brigando para tudo que é lado. Ai, Aline, é tão emocionante. A gente tem conversado, mas é tão lindo conhecer mais de perto o seu trabalho, que eu já tinha certeza, né, de muita coisa que você fazia, mas eu acho que toma corpo. E eu acho que essa sua maneira, e aí se parece muito comigo, eu me identifico muito, de advogar pelas causas, que eu acho, a gente aprende tanto isso na dança também, eu acho que a arte provoca um pouco, né? Que a gente realmente tem uma paixão, tem um desejo, tem uma motivação muito especial, né? Para advogar por causas. E então é lindo, lindo, lindo o seu trabalho. Eu fiquei até lembrando o vídeo que a Sylvie Fortin passou, e mais certeza do que nunca, quando ela passou no seu evento o vídeo, eu ficava falando assim, gente, a gente faz isso há tanto tempo, é bonito o vídeo dela, obviamente. Ela faz um passeio pelo mundo, mas eu ficava sempre né, falando, fazemos isso no Brasil a longa data e às vezes a gente não conseguiu ainda divulgar, né, mostrar pessoas incríveis que fazem isso com essa mesma qualidade, né? Então, muitíssimo obrigada, foi muito importante. Começamos com 2 pés direitos, 2 mãos direitas e esquerdas. Foi, né, Alba? Maravilha. Aline, sim, assim, é fantástico, né? E, Aline, tem uma questão, né, acrescentando que eu acho que é fundamental, porque você divulga o trabalho, né? Então, é que o que a Valéria falou, assim, várias coisas a gente já faz no Brasil, inclusive há bastante tempo, né? Mas essa outra frente que você assume, não só, né, politicamente, mas da divulgação, né? Assim, eu vi que você tem várias lives, por exemplo, no YouTube, e, gente, sabe, só joga o nome Aline Haas no YouTube, que vocês vão encontrar várias lives que a Aline faz, né? Dialogando com pessoas, né? Tanto da área mais médica, como o pessoal mais da arte, da dança. Então, assim, isso também, né? O CNPq hoje ele tem investido muito nessa questão da divulgação da ciência para todos, né? Assim, o Diego Pizarro, que vai vir aqui conversar com a gente, ele fala que ele queria escrever uma tese de doutorado, e foi um dos motivos que ele ganhou o prêmio CAPES do ano passado, que a vizinha da mãe dele pudesse ler uma senhorinha e entender, e ele até propôs atividades, e que ela poderia fazer algumas das atividades que ele propunha. Então, isso você já vem fazendo, né, há algum tempo. Então, assim, muito obrigada também por isso, pela generosidade de vir aqui hoje compartilhar com a gente. Volta mais. A gente tem que achar uma janelinha aqui na disciplina para você voltar para conversar mais com a gente, viu? Muito, muito, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. E conte com a gente para o que você precisar.